Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais um Nossa Gente aqui na Fonte TV para você. Canal 5 para a Grande Goiânia, canal 4 para quem tem net, 16. Águas Lindas em torno de Brasília, canal 9 para Anápolis e região. Pela parabólica para todo o meu belo, lindo, maravilhoso estado de Goiás. E hoje é um programa especial, eu estou recebendo a ministra do Trabalho, a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Adelaide Alves Miranda, e a advogada trabalhista e também conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, Valéria Pelar. Junto com as minhas convidadas, eu vou discutir os principais assuntos relacionados à legislação trabalhista. Você sabe que eu já fiz vários programas a respeito disso, mas a gente precisa conversar mais. Os avanços e as mudanças necessárias na legislação serão um dos nossos temas. Vamos ainda falar sobre os novos direitos, por exemplo, das empregadas domésticas ou dos empregados domésticos. O programa está imperdível e um minuto eu já volto com as minhas convidadas. Bom, apesar de ter 70 anos de existência, a consolidação das leis do trabalho ou leis trabalhistas ainda é descumprida por alguns patrões. A maioria dos problemas está relacionada ao descumprimento de normas simples, como a falta de registro do trabalhador, que ainda é muito comum no Brasil. Põe na tela. A consolidação das leis trabalhistas foi criada em 1º de maio de 1943, durante o governo do então presidente Getúlio Vargas. Ao todo, são 922 artigos, entre eles, velhos conhecidos do trabalhador brasileiro, como férias remuneradas, licença maternidade e salário mínimo. Mas a CLT também possui artigos curiosos e desconhecidos pela maioria dos empregados. Um deles, por exemplo, proíbe o pagamento de salário com bebidas ou drogas. Embora ainda preserve algumas particularidades relativas à época em que foi criado, o texto original já passou por diversas alterações e outras conquistas vieram, como a emenda constitucional número 72, que ampliou os direitos trabalhistas dos empregados domésticos. Entre eles estão o pagamento de horas extras, jornada de trabalho de 44 horas semanais e recolhimento obrigatório do FGTS. O vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores de Goiás reconhece que houve avanços, mas para ele ainda há ressalvas em relação aos direitos da classe. Eu acredito que se avançou realmente no caso da trabalhadora doméstica, mas que ainda é necessário se regulamentar leis que efetivamente dê a ela as mesmas condições que aos outros trabalhadores. O representante da CUT lembra ainda que a legislação trabalhista no Brasil precisa avançar em vários pontos. A questão das 40 horas, para nós, ela é fundamental. Em outros países onde isso já aconteceu, você vê que nos países mais desenvolvidos, Suécia, a questão das horas trabalhadas ela é bem diferente da do Brasil. Para este empresário, a CLT deve ser revista, pois é ultrapassada e onerosa para o empregador. Criamos uma imagem do Brasil de 1943 e um Brasil de 2013. Né? Para você ter uma noção, em 61 o homem foi à Lua. A legislação continua a mesma de 43. Para você ter uma noção, um trabalhador brasileiro hoje, em média, que recebe R$1.000, ele custa para a empresa mais de R$2.800. Já para o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Goiás, Januário Justino Ferreira, o problema não está na atualização da CLT, e sim no cumprimento dos direitos do trabalhador, que muitas vezes são desrespeitados. O que precisa é simplesmente aplicar as leis existentes de maneira efetiva, conscientização de empregadores e de empregados de que a lei deve ser cumprida. Nos Estados Unidos, por exemplo, a lei é cumprida, porque se não for cumprida, o empresário ou mesmo até o trabalhador pode ir à prisão. De acordo com este advogado especialista em direito do trabalho, a maioria das demandas que chegam à Justiça do Trabalho é por descumprimento de normas simples, como a assinatura da carteira de trabalho. O pagamento das verbas rescisórias também preocupa muito, porque são pagas fora do prazo, de modo incompleto, as horas extras não são observadas também. Então ainda há alguns detalhes ainda que precisam ser fechados para a gente garantir mais direitos e aqueles que são previstos na lei. Bom, para tratar desse assunto eu recebo duas militantes da área. Eu recebo a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Adelaide Alves Miranda, aqui Arantes, no nosso programa, e é um prazer recebê-la, e a doutora Valéria Pelar,
advogada trabalhista e conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás. Eu vou começar com a ministra. Primeiro, já pedindo escusas pela minha voz, que melhorou muito, o pessoal de casa sabe que melhorou muito. Mas, ministra, diga para mim, por favor, a opinião da senhora sobre a atual, não tão atual, lei trabalhista que já tem 70 anos aí. Boa noite, deputado Fábio. Quero registrar, em primeiro lugar, que é um prazer enorme participar do programa. Eu tenho uma visão um pouco diferente a respeito da nossa CLT. A CLT, embora tenha sido promulgada em 1943 e esteja completando 70 anos, ela sofreu mais de 1000 atualizações e a considero um jovem instrumento de regulação das relações de trabalho. Necessita alguma adequação, alguma atualização? Sim, mas não no sentido de precarizar direitos trabalhistas, de precarizar as relações de trabalho. A senhora pode fazer para mim uma comparação do que a senhora acha positivo na legislação e o que a senhora acha negativo, que precisa avançar, que precisa melhorar ou mudar? O que eu acho positivo é que o trabalhador, tanto o setor econômico quanto o setor profissional, que os trabalhadores e os empresários, eles têm a regulação. Se durou 70 anos, né, o Brasil está crescendo. Nos últimos 10 anos, o Brasil produziu mais de 19 milhões de empregos, o equivalente à população de Minas Gerais. Eu tenho esses dados de uma matéria que foi publicada na Carta Capital no mês de maio. É um Brasil que está crescendo, uma economia que retomou depois de tantos anos estagnada. Então, não pode ser um instrumento inteiramente inadequado. Não estaríamos num cenário desse com um instrumento inteiramente inadequado. Agora, o que precisa mudar? As relações de trabalho, elas sofrem alterações. Nós temos as novas tecnologias, tem o trabalho informal. Algumas questões precisam ser revistas, né? A terceirização precisa ser regulamentada, de que forma, certamente vamos falar durante o programa, mas não no sentido de retirar direitos que hoje são consagrados na CLT, nem no sentido de precarizar as relações de trabalho. Porque esse é um embate capital-trabalho. Ele será sempre um embate de classe capital-trabalho. E sempre vai haver um reclamando que os direitos ainda são insuficientes e outros de que os direitos são impossíveis de serem cumpridos, né? Mas dentro desse contexto, nós precisamos ter claro que o que precisa é avançar e não retroceder. Eu vou fazer a mesma pergunta para a doutora Valéria. Doutora Valéria, sobre a nossa legislação trabalhista, o que a senhora acha que está errado, poderia ser mudado, o que a senhora acha que são avanços importantes, enfim. Qual é a sua opinião sobre essa legislação? Primeiramente, boa noite, deputado Fábio Souza, quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui. A respeito da CLT, eu acredito que ela, antes de sofrer alterações, ela deveria ser cumprida. Porque, hoje em dia, a gente ainda tem muitos trabalhadores que não têm nem a carteira de trabalho assinada, CTPS. Os trabalhadores ainda não conhecem os seus direitos e nós temos muitos empresários, microempresários, que também não conhecem a legislação. Então, eu acho que, primeiramente, deve ser conhecida. E eu acho, sim, que ela precisa ser aperfeiçoada. Porque, hoje em dia, as relações são muito mais dinâmicas em função do que a ministra falou, em função da tecnologia. Mas eu acho que ela é um instrumento válido. Realmente, eu concordo com a opinião da ministra nesse aspecto, porque se ela não fosse tão boa, o Brasil não estaria criando novos empregos. Mas eu acho que também existe uma questão que deve ser revista. O problema, eu não acredito que não seja a CLT. O problema a questão que eu vejo são os encargos que existe na folha de pagamento, que é o sócio-governo, que dificulta também a aplicação da CLT. Pois eu ia fazer exatamente essa pergunta para a senhora. Uma reclamação do setor produtivo, de que não contrata mais, não consegue arcar com toda essa demanda trabalhista, enfim. E aí não consegue, a gente sempre escuta isso, não consegue gerar emprego, não consegue fazer investimento e etc e tal. Essa reclamação tem justiça nela ou o pessoal está reclamando de barriga cheia, doutora Valéria?
Tem muita justiça, sim. Mesmo porque no Brasil a CLT ela trata as grandes empresas, as multinacionais com o mesmo rigor, eu diria, do que os microempresários, as sociedades pequenas. Então isso daí desestimula. No Brasil o risco do empregador é muito alto. Então realmente isso desestimula e cria, ao invés de diminuir a informalidade, acaba incentivando a informalidade. A burocratização da nossa legislação é um entrave, assim também como os encargos, a insegurança jurídica também que os nossos empregadores reclamam muito, e é verdade. Bom, eu vou perguntar para a ministra, trazer ela para essa discussão também. O pessoal está reclamando de barriga cheia, ministra? Em parte. Tem uma questão também, que é uma questão muito importante, que envolve todos os setores, que é a questão das reformas, né? Fala-se atualmente muito em reforma política. Seria muito importante, né, que as correlações de forças fossem mais equalizadas dentro do Congresso Nacional. E a reforma tributária, essas reformas que o Brasil tanto precisam, caso fossem feitas as reformas, essa questão da oneração, que realmente a gente reconhece que existe uma certa oneração e que, digamos assim, aliviando um pouco, através da desoneração, alguns atos têm sido praticados por parte do governo federal no sentido de desonerar, mas o setor econômico ainda considera insuficiente, né? Bom, o Tribunal Superior do Trabalho ele tem alguma informação sobre a informalidade? Qual é o nível de informalidade? Se ainda nós temos gente trabalhando de forma informal, sem carteira do trabalho, se isso diminuiu. Tem muita gente que opta por isso, a gente sabe disso, né? Principalmente empregado doméstico que vira para o patrão e fala, não, eu não quero que assine a minha carteira por vergonha, ou porque acha que vai ganhar menos, ainda tem esse preconceito, tem essa falta de informação, enfim. Tem esses dados que ainda existe muita gente no trabalho informal? Especificamente o Tribunal Superior do Trabalho não tem essa informação muito concreta. Mas nós temos informações de levantamentos que são feitos pelo DIEESE, por outros órgãos, pelo IPEA, no sentido de que praticamente atinge 50% o trabalho informal. Está relacionado com pontos dessa nossa discussão, mas relacionado também com a desinformação. Existe desinformação por parte do trabalhador em relação aos seus direitos, e existe desinformação por parte do setor econômico também, né, em relação à importância da formalização, a formalização como forma de evitar passivos trabalhistas, a informalização como forma de garantia dos benefícios previdenciários, aposentadoria, auxílio-doença e todos os benefícios previdenciários. As vantagens da formalização são muitas, mas eu considero que contribui muito para esse alto índice de informalização a desinformação de ambos os atores. Bom, eu vou trazer a doutora Valéria para essa discussão. Gostei de uma frase que a ministra falou aqui. Muita gente não sabe que o trabalho formal prejudica, inclusive, o empregador. Não é isso, doutora? A falta de trabalho formal, perdão. Exato. Em razão dessa burocracia, dessa insegurança jurídica que existe no nosso país, as pessoas têm medo de cumprir a legislação, realmente por falta de conhecimento. Dentre as 101 alterações que a Confederação Nacional de Indústria propõe, ela propõe algumas com as quais eu concordo plenamente, porque imagina-se, você paga todos os encargos trabalhistas, o seu empregado adoece durante 15 dias, você arca com esses 15 dias, porque só a partir do 16º é que a Previdência arca. Durante esses 15 dias que o empregado está afastado, você ainda tem que recolher o INSS, o FGTS. Então, quer dizer, esse é um exemplo do que traz esse receio. Por outro lado, eu acho que a maior garantia que todo empregador tem é o cumprimento da legislação. Porque mais cedo ou mais tarde isso vai desaguar numa demanda trabalhista.
E a demanda trabalhista, ela tem um custo muito caro para a sociedade. Então, o empregador acaba pagando duas vezes. Ele paga o que ele tem de passivo ali trabalhista e ele paga também com seus impostos a manutenção do sistema. Então, eu acho que tem que haver mais uma discussão, tem que haver a divulgação dos deveres e direitos do empregador. Mas, doutor, ainda tem muita gente empregada, funcionário, perdão, que prefere não ter a carteira assinada, que acha que vai ganhar menos, que existe essa história, né? Vai tirar, porque de fato tira, mas não tira dele, porque depois ele repõe isso, né? Mas ele acredita que ele vai perder no ganho, ou às vezes tem até um pouco de má fé, está recebendo ajuda de alguma coisa e não quer formalizar, porque senão perde essa ajuda. Como é que a gente faz para conscientizar essas pessoas, doutora? Acontece que quando o empregado não cumpre a legislação trabalhista e vai até a Justiça do Trabalho, ele tem garantido os seus direitos. Aí o empregador, ele vai ser penalizado por aquilo. De fato, acontece. Muitas pessoas estão recebendo seguro-desemprego e demoram a entregar a carteira. Uma empresa grande não contrata sem a carteira de trabalho. Mas nós temos que ver a realidade. Existem outras situações que tanto a empresa está precisando, o empregador está precisando, quanto o empregado, e na base da confiança acaba se contratando. Então, realmente precisa ter mais transparência na relação trabalhista, porque a empregada doméstica, eu acho uma profissão muito nobre, extremamente nobre. E, assim, se eu tiver que dar um aumento para minha secretária do escritório ou para minha secretária lá de casa, eu vou dar para minha secretária e vou te explicar por quê. Que a secretária do escritório não esteja ouvindo a senhora. Mas agora. elas sabem disso, sabe? Porque a que está na minha casa, ela cuida do que eu tenho de melhor. Então, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser considerada como uma profissional, certo? Porque a que está lá na minha casa, ela ainda tem, sim, o estigma de que empregado doméstico é um empregado de segunda linha. E não é verdade. Nós não vivemos, sabe? A família é essencial, o seu núcleo familiar é essencial. E para você ter isso organizado, você precisa da empregada doméstica. Gostei. Querendo ou não, ela está cuidando das coisas mais, eu não consigo achar outra expressão, mais íntima da gente, né? Da nossa casa. O maior patrimônio. Do nosso maior patrimônio, do quarto, e muitas vezes ajuda com filhos. Faz a sua comida. Faz a comida, exatamente. A senhora tem razão. Falar nisso, ministra Adelaide, diga pra gente, o que a senhora achou desse avanço que foi trazer os empregados domésticos para mais perto, mais próximo da legislação trabalhista? Eu tenho falado bastante sobre esse tema e considero muito importante. Porque no mesmo ano de 2013, que nós comemoramos 70 anos da CLT, nós é preciso que se registre 70 anos de exclusão dos trabalhadores domésticos. É muito tempo, foi uma legislação que veio muito lentamente e que culminou com esse avanço de 2013, que é a emenda 72, beneficiando, trazendo um pouco mais de igualdade aos trabalhadores domésticos. Eu considero muito importante, veio numa excelente hora, e eu sou ferrenha defensora da implementação desses direitos. Bom, os críticos falam, trazem algumas críticas, pelo menos uma eu acho que tem uma certa razoabilidade, que é a questão seguinte: quando é um empresário, qual é o objetivo dele? É lucro, né? Ele quer ter lucro. Então você ter até uma forma de dar a participação desse lucro para os seus empregadores é normal, é passível, enfim, faz parte, né? Agora, o empregado doméstico, ele vai assumir as funções da dona de casa, porque na verdade é essa, ele está assumindo a função que seria da dona de casa ou do dono da casa, né? Que ele que deveria estar fazendo, contratou alguém para fazer, isso é normal. Mas o empregador, nesse caso, ele não gera lucro, né? Ele não contratou ela para gerar lucro. Enfim, aí então os críticos falam que deveriam ter pelo menos uma desburocratização nesse sentido, porque como é que faz? Eu não gero lucro, mas vou ter que pagar tudo isso. Mesmo assim, a senhora acha que tem que continuar? Deputado Fábio, não gera lucro diretamente, né? Mas imagina uma executiva ou um executivo que, para exercer bem a sua função,
ele necessita de uma empregada doméstica. Eu digo que a minha empregada doméstica tem o mesmo valor das minhas assessoras, dos meus assessores do TST. Porque se eu não tiver quem faça o trabalho na minha casa, que cuide do meu marido, da minha casa, das minhas coisas, como é que eu vou exercer a minha função de ministra e como é que eu vou conseguir julgar os meus 13 mil processos que eu tenho de acervo no gabinete? Então, não gera lucro de forma direta, né, mas de forma indireta é um trabalho como o trabalho urbano e o trabalho rural. É só pensar, né, se o profissional tiver que tirar meio período do seu trabalho, do seu serviço para arrumar a casa, né, para cuidar das coisas pertinentes, meio período pertinente, ele vai ter Eu diria 1 hora. 1 hora, né? Vai ter uma perda do ganho dele fantástico. Enfim, eu vou depois trazer a doutora Valéria para esse assunto também, mas depois do intervalo. Bom, hoje eu estou conversando sobre a legislação trabalhista aqui com a ministra do Superior Tribunal do Trabalho, ou TST, desculpa, Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Alves Miranda Arantes, e com a advogada trabalhista e conselheira da OAB Goiás, Valéria Pelar. Eu estou falando sobre o nome certinho, né? Ok. Doutora Valéria, por favor, sobre o que a gente estava conversando com a ministra há pouco, sobre essas conquistas do empregado, da empregada doméstica. O que a senhora achou? Como a ministra falou, eu também concordo que veio tarde. E, segundo uma pesquisa que eu li ainda ontem, só 30% dos trabalhadores domésticos têm a carteira assinada. E a carteira do trabalho é o documento que dá dignidade para o trabalhador. Ocorre que, em razão da questão social do preconceito, muita doméstica só sente vontade de ser empregada doméstica depois que a relação de trabalho termina. Quando ela está trabalhando, ela não quer que a carteira dela, às vezes, seja assinada, por um preconceito que eu acho que já deveria ter sido superado. Só que quando rompe o contrato de trabalho, aí sim, ela bate a porta da Justiça do Trabalho, aí ela quer ser empregada doméstica com todos os direitos que ela tem. Então, eu aconselho a todos a exigirem a carteira de trabalho assinada. O trabalho doméstico é um trabalho muito relevante, muito necessário. O senhor disse que muita gente discute os valores porque ele não traz lucro. Ele traz mais do que lucro, ele traz um valor agregado que é o seu conforto, a sua tranquilidade doméstica, certo? Enquanto a hora de um profissional lá fora custa, vou falar exemplificativamente, R$50, que tem que ser, porque ele vai ter que pagar para a doméstica dele, pelo menos de 5 a 6. Então, quer dizer, eu acredito que existe sim um valor agregado, não existe o lucro do capital, mas existe um ganho tão grande, tão necessário quanto o lucro, que é a qualidade de vida. Doutora, empregado doméstico não é só a secretária do lar. Existem mais categorias que se encaixam, não? Exatamente. Como eu estava dizendo antes, eu acredito que o preconceito em relação à empregada doméstica, porque antes era um trabalho tipicamente feminino. Hoje não. O que é considerado doméstico? Doméstico é toda aquela pessoa que presta serviço contínuo numa residência, ou seja, o mordomo, ele é doméstico, a babá é doméstica, o jardineiro é doméstico, a cuidadora é doméstica. Por quê? Porque não tem fins lucrativos realmente, desde que seja uma residência, e não precisa ser aquela na qual você mora. É o caso também do caseiro. Se você tem um sítio de recreio, o caseiro ele é doméstico, a não ser que ali você plante alguma coisa, tenha alguma atividade comercial no imóvel. Qualquer prestador, qualquer trabalhador, e o nome correto é empregado. Todo mundo que tem o amparo da CLT, ele é denominado empregado. Às vezes as pessoas têm preconceito com esse nome. Empregado é um nome bonito, é um nome legal. Por que legal? É o empregado que tem a proteção da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Quem trabalha, o servidor público, ele não é empregado. Então, todo aquele que tem a garantia da CLT é empregado. Então, não precisa se ter vergonha de ser empregado. Exija, sabe,
Até porque no final da conta todo mundo é, né, doutora? É. No final das contas, eu e a ministra somos empregados. Do serviço público, nós somos empregados. No final das contas, todo mundo Servidores públicos. Servidores públicos, né? Eu tenho muito patrão, meu cliente. Exatamente. São necessidades diferentes, culturas diferentes, exigências contínuas. Então, os meus patrões são exigentes e, às vezes, eu não posso contentá-los em função da morosidade do judiciário. Foi o que me fez dar preferência para a Justiça do Trabalho, pela celeridade da Justiça do Trabalho, pela transparência da Justiça do Trabalho, pela qualificação dos nossos juízes, dos nossos magistrados. A Justiça do Trabalho é um outro mundo, sabe? Nós somos mais próximos do que deveria ser o Poder Judiciário. A senhora concorda com isso, que a Justiça do Trabalho tem uma serenidade maior do que a Justiça, entre aspas, comum? Ainda não é o ideal, né? O ideal da emenda 45, emenda constitucional 45, ainda não é o ideal. Mas a Justiça do Trabalho, ela se destaca, inclusive com dados do CNJ, ela se destaca em celeridade, em atendimento das metas do CNJ, e realmente eu concordo com esse destaque da doutora Valéria. Vou fazer uma pergunta para a senhora que eu fiz para um juiz que participou recentemente aqui do programa, o juiz do trabalho. A senhora acho que vai ter condição de informar melhor ainda. É verdade ou mito que as decisões judiciais, geralmente, porque existe esse mito, né, geralmente favorecem mais o empregado do que o empregador? Tem esse negócio que fica sempre do lado de Davi contra Golias. Eu diria que é um mito, mas um mito com algum fundamento. Por quê? Qual é o papel da CLT, da consolidação das leis do trabalho? É de proteção ao trabalhador, é imprimir uma igualdade na desigualdade, porque existe uma desigualdade entre o capital e o trabalho, e a legislação trabalhista veio para, digamos assim, para dar o equilíbrio, né, para imprimir o equilíbrio. A Justiça do Trabalho, ela instrumentaliza o direito do trabalho, ou seja, ela aplica o direito do trabalho. Com isso, se o direito é protetivo, a aplicação desse direito traz também alguma proteção. Então, não é que a Justiça do Trabalho defenda o trabalhador ou que ela proteja o trabalhador. Ela instrumentaliza o direito do trabalho que é protetivo do trabalhador. Tá, vamos mudar de assunto um pouquinho, ministra. A senhora ficou sabendo, evidentemente, do projeto que foi até apresentado pelo deputado Sandro Mabel, aqui de Goiás, ele que é um expoente da classe produtiva do Brasil, é um empresário muito bem sucedido e tal, e lá na Câmara defende essa bandeira abertamente. Bom, que é a chamada terceirização. Ele queria, pelo que eu entendi, fazer alguma normativa nesse sentido, e não conseguiu andar para frente. A senhora é a favor de uma regulamentação dessa terceirização? Porque hoje o que a gente está vendo é muita empresa querendo diminuir os seus gastos, né, terceirizando o serviço, pegando o empregado, né, fazendo um acordo com ele, mandando ele abrir uma empresa para prestar serviço para a primeira empresa, né? O que a senhora acha disso? Isso que você acaba de definir é a chamada precarização do trabalho, né? Eu tenho o maior respeito pelo deputado Sandro Mabel, né? Reconheço a importância do trabalho dele. É um homem muito diligente, muito inteligente e com quem eu tenho, inclusive, amizade pessoal, gosto muito dele. Agora, eu sou contrária ao PL de terceirização dele. E não só eu tenho aqui um documento assinado por 19 ministros do Tribunal Superior do Trabalho, pontuando em diversos itens, né, em 6 itens, as questões relacionadas com a precarização que o projeto de lei, se aprovado, irá provocar. Precarização das relações de trabalho, empobrecimento do trabalhador. Vamos chegar ao ponto de ter empresas sem nenhum empregado, né, o setor econômico gerindo empreendimentos enormes sem nenhum trabalhador, porque tudo poderá ser através de PJ ou através de pessoas físicas. Então, não é o Tribunal Superior do Trabalho, 19 ministros, dos 27 ministros do Tribunal Superior do Trabalho, se posicionando, a maioria, se posicionando, eu não diria simplesmente contra.
apontando, isso foi encaminhado para a presidenta da República, foi encaminhado para todas as lideranças de partidos do Congresso Nacional, foi encaminhado ainda essa semana, pontuando, né, a nossa preocupação, e que também é uma preocupação da presidenta Dilma. Eu vi uma entrevista dela que ela deu em São José dos Campos no dia 19 desse mês, falando sobre a preocupação dela também com redução de direitos e com precarização. Eu sou favorável à regulamentação e favorável ao projeto de lei do deputado Vicentinho, que tem uma outra vertente, uma vertente que contempla sim, porque a terceirização, ela é um fato. Ela precisa ser regulamentada, ela existe, e urgentemente regulamentada. Agora, o que eu questiono é a forma da regulamentação, porque nós precisamos pensar uma maior igualdade, nós combatemos tanto a violência, combatemos tanto as questões graves que nós temos no Brasil hoje, e sem pensar na grande desigualdade, né, e nas causas que provocam esse estado de violência. As manifestações de junho muito bem deram a notícia do que acontece no Brasil, né? E precisamos estar atentos a isso, e uma precarização não vem em bom momento no Brasil nessa hora. Trazer a doutora Valéria para essa discussão também. Eu vou até fazer uma pergunta para a senhora, como advogada. Vamos supor que eu sou uma pessoa contratada numa empresa, o meu empregador virou para mim e disse assim: olha, Fábio, você vai montar uma empresa para prestar o serviço para mim. Olha só, você vai virar empresário. É lógico que isso brilha o olhinho de muita gente. O que a senhora me recomendaria? Como empregado ou como empregador? Como empregado? Exatamente. Bom, se for uma questão, é o que acontece, não é o que eu recomendo. Eu vou falar o que acontece na prática. Essa prática é conhecida como pejotização. Pega-se a pessoa física e transforma-se em pessoa jurídica. Só que, em determinados casos, porque cada caso é um caso, isso às vezes pode ser bom. Pode ser bom para o empregador e para o empregado. Só que é a questão que eu estou dizendo. Tem que ver se isso vai acontecer. Eu não perderia os meus direitos trabalhistas se eu fizer isso? Eu vou ser exonerado, entre aspas, vou montar uma empresa e vou prestar o mesmo serviço. É o que está sendo. É o que acontece hoje em dia. Eu vou prestar o mesmo serviço para a empresa, ela vai pagar para mim um contrato aí, eu ganhava meu salário de 3 mil, vou dar um contrato para mim de 4 mil reais. Só que eu perco meus direitos trabalhistas todos. E a proposta dela não é para melhorar para você, é para melhorar para ela. Na prática, o que se vê? O empregado precisa do trabalho, ele aceita essa pejotização. O dia que não convir mais para a empresa e que houver o rompimento desse contrato, ele entra na justiça, que é o que acontece, e reivindica todos os direitos dele trabalhistas. Isso se a pejotização, como vem ocorrendo, ocorre em grande escala, for um subterfúgio para burlar a legislação trabalhista. Certo? Então, acontece dessa forma. O que o empregado faz? Ele tem que sobreviver. A dignidade do homem vem do trabalho. Se a empresa não lhe dá outra opção, a não ser essa da pejotização, se com a pejotização ele não vai ter um ganho maior, porque às vezes tem. Mas mesmo que o senhor tiver um contrato, um contrato bem claro, dizendo, olha, agora eu estou contratando a empresa Fábio S.A., mesmo com esse contrato, eu posso correr atrás dos meus direitos trabalhistas? Com certeza, sim. E a chance de você ter êxito é muito grande, porque na Justiça do Trabalho vigora o princípio da primazia da realidade dos fatos. Então, pode ser o documento mais bem elaborado. Se aquele documento não reflete a realidade, ele é desconsiderado. Mas, doutora ministra, então não vale a pena o empresário fazer isso? Pois é, qual a maior reclamação? Eu estive na CNI recentemente num evento, nós temos aqui em Goiás um goiano que é diretor da CNI, né, que é o Paulo Afonso, estive com ele, estive na CNI, tenho procurado dialogar com o setor econômico, com os representantes de trabalhadores, né, trazer essa realidade ali para o meu trabalho no TST, para o nosso trabalho no TST. E existe uma reclamação grande por parte do setor empresarial. Creio que está havendo uma falta de diálogo e uma falta de, digamos assim,
os empresários têm 101 propostas, né? Mas precisava ter pelo menos 50 concessões. Né? Se tem 101 propostas, precisaria ter 50 concessões. Eu ainda disse na conversa que fiz com o diretor da CNI, por que vocês não começam conversando sobre a regulamentação do inciso 1 do inciso 1 do artigo 7º da Constituição, que é a garantia contra a despedida arbitrária? Porque aí vocês teriam negociações coletivas mais livres, né? Teria o trabalhador com o direito de falar, né? Então, eu acho que caminho a gente tem, né? Falta muito... Toda negociação é desse jeito, né? Eu abro mão de algumas coisas e imponho outras, né? Isso tem que ser das duas partes, né, ministra? Tem que ser das duas partes. As duas têm que entender que para chegar em um denominador comum é assim, eu vou impor algumas coisas que eu acho, mas eu vou ter que abrir mão de outras e as duas partes têm que entender isso. Eu quero agradecer muito a participação das senhoras aqui. Ministra Adelaide, obrigado pela participação. Eu agradeço muito o convite, deputado Fábio. É um prazer aqui participar desse debate com a doutora Valéria, que é minha amiga, e o meio de comunicação da Fonte da Vida, que eu tenho muito, muito respeito e muita admiração. E, para mim, foi realmente uma honra enorme. Tomara que um dia nós possamos entrevistá-la como, quem sabe, ministra do STF, viu, doutora Adelaide? Doutora Valéria Pelar, obrigado pela participação. Deputado Fábio Souza, eu que agradeço, e se depender do meu empenho para ver a nossa ministra lá no Supremo Tribunal Federal, a campanha já existe. Primeira goiana, né? A campanha já existe. Quero agradecer essa oportunidade, porque hoje em dia o que se vê na televisão são fatos ou irreais ou fatos que não agregam conhecimento. E eu acho que a educação, o conhecimento, é a única forma que a gente tem de combater a desigualdade. Então, eu quero parabenizá-lo por essa iniciativa e agradecer pela oportunidade. Ok, eu que agradeço a honra de recebê-las aqui. Em 1 minuto eu volto com mais nossa gente para você. Bom, encerrando o nosso programa de hoje, eu quero agradecer muito o seu carinho, a sua companhia. Tenho certeza que você gostou, foi muito instrutivo e eu espero que tenha sido bacana para você, tá bom? Na próxima semana eu estou de volta com mais nossa gente para você. Que Deus abençoe.